O programa desta semana vai entrar na onda do longa-metragem. A gente vai conversar com ele, com o diretor e produtor do Casebre, desse longa-metragem que está rodando aqui em Brasília, o Henrique Rainal. Henrique... Tudo bem? Tudo bem? Claro, tudo bem. Então, Henrique, como é que foi que surgiu essa ideia de você apostar nesse mundo do cinema, nesse mercado do audiovisual? Então, eu acho e percebo pela produção que trabalhar com cinema é um sonho de muita gente. Inclusive, na nossa seleção, a gente sempre procurou estudar isso, ver as pessoas que tinham paixão por isso. Então, é uma coisa que todo mundo é muito apaixonado. É uma questão de oportunidade, às vezes. E aí abriu um edital do FAC, né, de Brasília, do Fundo de Apoio à Cultura, que é importantíssimo. E aí eu falei, vamos jogar. Eu trabalho com teatro desde os meus 8 anos, mais ou menos. Sou formado em artes cênicas e trabalho como diretor de arte numa agência de publicidade. Então meio que as coisas se juntaram e foi o momento de ter um roteiro escrito que eu tinha muito orgulho dele, queria que ele rodasse, e ver uma oportunidade. E toda uma bagagem, né? A gente chega nesse momento e dá certo, mas a gente não enxerga toda a bagagem que tem por trás. Falando desse roteiro, Henrique, que você escreveu, você se espelhou em algum caso de família, em alguma situação adversa? História que eu vou contar bem rápido, não vou deixar vocês cansados. Minha avó sempre quis ser cantora, só que a mãe da minha avó não deixou. E aí, né, hoje eu sou artista. Karma. Então, acho que é isso. Peguei a história da minha avó e retransformei ela através da arte. Por isso que no final é uma história de uma avó e de um neto e da relação deles. Casebre é isso, é uma avó e um neto e começou com a minha relação com a minha avó. Colocar um projeto como esse no papel é uma coisa, mas colocá-lo em prática é outra. A gente sabe que demanda muitos profissionais. O fato precisou de outros empreendedores para que tudo isso estivesse acontecendo, né? Completamente. O cinema é uma arte que ninguém faz sozinho. Então, em um dia de set, a gente tem um diretor de fotografia, tem o produtor, tem os atores, tem maquiador, tem o pessoal da captação de som, pessoal da captação de vídeo, tem o pessoal da alimentação. Então, são diversas áreas. Um dia de set movimenta, assim, tanta gente e todas essas pessoas são empreendedores da própria área deles, entende? Então é isso, um cinema ele é meio holístico. Ele é um produto que ele abrange várias áreas para poder acontecer. E onde é que o Henrique pretende ir além desse projeto? Então, eu acho que muito importante o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, ele investe, é um investimento. E eu acho que é minha obrigação pegar esse investimento e fazer o melhor uso dele. O melhor uso dele, na minha opinião, é fazer um filme que se comunique com a sociedade, não é um filme preso em mim, é um filme que fala com a sociedade e que vai rodar. A gente vai tentar rodar festivais, vai tentar que ele tenha uma vida longa, que o máximo número de pessoas possível assista, que a gente leve a cultura daqui para o máximo de lugares possível. Eu acho que essa é a minha obrigação. A gente tem uma prestação de contas assim que é muito importante, é muito para que a pessoa receba e não faça o que ela quer. A pessoa precisa apresentar um plano, precisa apresentar um orçamento e seguir aquilo lá à risca. Porque é isso, eu estou prestando um serviço público. Eu estou fazendo um filme para as pessoas, entende? Então é um investimento. O Estado investe no empreendedor Henrique, que investe em vários outros empreendedores, e a gente cria um produto que precisa, na minha opinião, ser popular. Um dia eu estava escrevendo esse roteiro e lutando por ele, e agora são 44 pessoas contratadas diretamente. E assim, se a gente for contar empresas, etc., eu acho que chega quase a 80 pessoas trabalhando em um projeto, sabe? A gente vai conversar com o Renato Vilas, ele que é diretor de fotografia. Renato, a gente sabe que nesse mundo do cinema são várias funções, né? Desde o maquiador até o diretor do longa ou do curta-metragem. E a sua responsabilidade aqui, digamos assim, é registrar tudo e também dirigir. Mas o que seria direção de fotografia? Vamos lá. A direção de fotografia, ela tá ali acho que na quarta cadência de importância ali do filme, né? Você tem um produtor, o diretor, terceira talvez, né? O diretor de fotografia. Eu respondo direto ao diretor. Meu trabalho é criar o conceito de imagem do filme
junto com a equipe toda, né? Com o diretor, com a direção de arte. É o trabalho de escolher os enquadramentos corretos para contar a história, e dependendo do enquadramento que você escolhe, ele conta uma história diferente, ele mostra o personagem em um momento emocional diferente, então é importante saber a escolha de lente, de enquadramento, de movimento de câmera, a luz também, o desenho de luz, como que ela vai funcionar. O que é que fez o Renato mergulhar nesse mundo audiovisual? Ixi, eu comecei há 15 anos atrás, eu comecei como roteirista. Era um workshop de roteiro que a gente produziu 2 filmes dentro desse workshop, com um workshop de atores que estão acontecendo em paralelo. E roteirista não tem lugar no set, né? A gente brinca muito, assim, que quem manda no filme é o diretor. Então, roteirista, a não ser que ele seja o diretor, não costuma participar do set. Então, nesse workshop, a dinâmica foi essa, e aí, sem querer, eu virei equipe. Fui, não que sem querer, mas assim, sem saber, fui... E aí eu entrei no mundo como maquinista e eletricista de filmes. Porque desse workshop emendei num curta e outro, e fui fazendo e aprendendo primeiro a parte técnica toda, né? Trabalhar com as luzes, potência, a parte elétrica também, ler quadro e tal. Então eu trabalhava mais nessa área. E posteriormente fui para a câmera. E tem também o lado empreendedor, né? Que lado é esse? Tem. Tem que ser. A gente... Quando trabalha nessa área, assim, o cinema é uma realidade, para muitos de nós, meio que esporádica. A gente não consegue, infelizmente, a maioria de nós viver de cinema, né? Trabalhar. Então, além de cineasta, né, diretor de fotografia, também trabalho como videógrafo, filmmaker. Então, atendo agências de publicidade, às vezes empresas públicas, privadas, com trabalhos, né, institucional, comercial e por aí vai. Então, e isso envolve empreendedorismo, né? Envolve, primeiro, abrir ali um CNPJ para poder, né, pela questão burocrática. Sim. E também na captação de cliente, né? Ter um bom relacionamento, e acaba que a gente toma frente disso também. Ter um CNPJ realmente é um facilitador para esse tipo de trabalho. E é essencial. Se você quiser trabalhar num nível maior, se você quiser pegar projetos maiores, né? Então, por exemplo, um filme como esse que a gente faz pelo Fundo de Apoio à Cultura, a gente tem, né? A gente entra no filme como empresa, a gente não entra como indivíduo, né? Então para poder fazer a emissão de nota fiscal, ter tudo certinho, tem que ter o CNPJ, né? Quais são os próximos desafios do Renato daqui para frente? Olha, eu estou trabalhando num roteiro meu, eu tenho a ambição de fazer minha direção de fotografia e direção num filme meu, do meu roteiro. É um projeto aí para daqui a 2 anos, né? Por conta mais da captação, né? De recursos e tudo mais, e para trabalhar, deixar a história afinadinha também. Mas eu sou, no final das contas, um apaixonado por cinema, né? Então, não interessa onde eu esteja ali dentro, desde que eu esteja no set, para mim tá maravilhoso. E a gente vai conversar com ele, o responsável por deixar a gente bonito, é o Isaac Marques, ele que é maquiador aí. E é claro que eu tô aqui sentado para também ficar bonito, para quem sabe fazer parte aí, pelo menos do elenco de apoio, Isaac. Vamos lá, prazer, tudo bem? Tudo. Vamos começar? Vamos lá. Pode ficar à vontade. Ô Isaac, como é que foi? Você foi convidado? Como é que você chegou até aqui? Então, eu fui chamado pelo Henrique mesmo, o diretor do filme, proponente desse projeto. Ele já conhece meu trabalho, a gente já tem uma parceria de longa data aí, eu e o Henrique, a gente já trabalhou juntos. E ele me convidou, e eu achei um projeto muito interessante porque, por conta de alguns personagens, eu vou ter uma liberdade artística, assim, muito legal. Estava me contando que você era seletista, tinha ali a sua carteira assinada, né, todo trabalhador, né, de CLT, mas que agora você vai mudar a chave e virar um empreendedor, é isso? Exatamente. Esse é um projeto que eu tenho há algum tempo, eu acho que agora em 2023 é um caminho que eu devo estar seguindo. Como é que Isaac, trabalhar como maquiador nesse mundo do cinema? É muito legal. É desafiador porque nem sempre eu tenho uma garantia, pode fechar o olho. Uma garantia de como é que vai ser mês que vem, entende?
Mas eu conheço muita gente, eu já fiz viagens também para outros estados. É um trabalho muito diferente. Não tem como eu me acomodar, eu tenho que estar o tempo inteiro em movimento. Entende? O tempo inteiro indo atrás, fazendo contato, fazendo o tal do networking, né? Conhecendo pessoas. E como foi que o Isaac entrou nesse mundo do cinema, nesse mundo da maquiagem? Certo, eu tenho formação em artes cênicas, eu sou, além de maquiador, eu sou bailarino e ator. E no backstage eu tive que começar a maquiar e foi lá que eu aprendi a maquiar e gostei tanto que eu fiz cursos fora de Brasília, dentro de Brasília, aprendi muito também fazendo mesmo e tô aí desde então. E onde o Isaac quer chegar? Longe mesmo? Da profissão. Eu quero um Oscar. Como? Maquiador. Fazendo mais um filme. E já são quantos no currículo? E longa eu já fiz vários curtas, já fiz comerciais, faço muito teatro, muito espetáculo de dança, mas longa-metragem esse é o meu primeiro. Tem diferença, Isaac, de você fazer um teatro, uma peça de teatro, fazer um curta para um longa? Você acha que muda muita coisa? Muda tudo. De maquiagem muda muita coisa. Sério? São técnicas diferentes, porque a câmera, ela enxerga além do que a gente já enxerga. Então, e no teatro é como se a gente enxergasse menos, porque tá longe. Então são técnicas diferentes, são produtos diferentes. Encontrei nesse mundo. E aí, tô pronto para ir fazer o teste pro elenco de apoio? Tá pronto. Perfeito. E aí, tô bonito? Você que tá me assistindo aí em casa? Vamos nessa. A gente vai conversar com a Miriam Braz, ela que é chefe de cozinha e responsável por alimentar toda essa galera que faz parte desse longa-metragem, né, Miriam? É verdade, tem sido um prazer para mim trabalhar com eles, né, iniciar esse trabalho com eles, que eu nunca fiz esse tipo de trabalho ligado ao pessoal do cinema. Então a gente está assim fornecendo um lanchinho, hoje está um pouco básico, né, porque foi rapidinho, mas nos próximos trabalhos nós vamos ter com eles todo dia. Então, ao café da manhã, almoço, jantar e até a hora que precisar, né? Nesse caso aqui, Miriam, você tem a sua empresa, né? Você tem o seu negócio e você foi chamada, contratada para atender fazer esse trabalho específico. Esse filme, né? O filme. Esse filme, mas a gente está sempre aberto, né? Para eventos, né? Miriam, como é que é empreender nesse mercado gastronômico? É complicado. Não é uma coisa assim, é muito bom quando você vê nos programas de TV, é muito incrível, né? Mas quando você coloca a mão na massa, quando você vai para um restaurante trabalhar para alguém, é muito diferente. Porque eu cozinho porque eu gosto de cozinhar, de mexer, de trabalhar, de inventar uma coisinha ou outra. E a pessoa, quando o dono do restaurante contrata, ele quer que você vá até a faxina. Não que fosse vergonhoso fazer a faxina, mas cada um na sua área, não é? Então eu tenho tentado entender isso para quando eu for o empresário, eu não fazer isso com as pessoas que precisam, né? Um pouco. Então é isso, eu quero empreender, quero abrir um bistrô, quero crescer nessa área. A gente vai bater um papo com uma das atrizes desse longa-metragem, o Casebre, a Tainá, que está aqui com a gente. Tainá, queria que você começasse falando um pouco desse seu personagem, dessa sua personagem, desse longa que está por vir aí. Então, pra mim, minha personagem é uma surpresa. Você não imagina que ela vai aparecer, né, assim, se você não... Sei lá, você sentar em qualquer momento e assistir o filme, você não vai saber qual ligação ela tem com quem. Ela é realmente uma surpresa, assim, eu espero que surpreenda. Eu tô chegando nessa vibe pra surpreender. Inclusive, me surpreendeu quando eu tava lendo o roteiro, assim, né? E quando você pegou ali o roteiro, você viu que realmente era um desafio? Pô, será que eu vou conseguir incorporar essa personagem? Como é que foi?
totalmente desafiador, principalmente porque ela tem uma energia quase que, não sei se contrária à minha, mas eu acho que se existirem energias contrárias, ela seria a contrária à minha. Eu sou muito energética, falo muito alto, tenho a voz muito grave, ela é muito calma, sabe? Assim, é mais a energia mais tranquila, mais jocosa. Então, pra mim, foi desafiador realmente ser, de fato, outra pessoa, assim. A história se passa no interior do Brasil, né? Isso. E traz essa vibe interiorana também. Quando eu tava conversando com o Henrique, depois que eu li, que a gente fez a leitura dramática, me veio uma sensação quase de um opaió, sabe? Assim, uma coisa meio, assim, muito Brasil, muito raiz e muito divertida, assim, muito engraçada. Tipo, te faz refletir sobre tudo, né? Sobre sociedade, enfim, sobre política, mas muito divertida, assim. Tô ansiosa, é meu primeiro longa, eu tô ansiosíssima. Tanto pra começar a filmar, assim, né? Porque a gente tá agora na pré-produção e tal, ensaio, mas pra começar a filmar e pra ver como ficou. Além desse lado atriz, desse lado artístico, tem também o seu lado empreendedor, né? Conta aí pra gente. Eu acho que todo mundo tem um lugar de empreendedorismo. Pra mim, empreender é muito misturar ideias com coragem. Eu acho que quando você coloca coragem numa ideia, sabe, assim, coragem real, numa ideia boa, isso é empreender. Eu acho que o brasileiro empreende quase que diariamente, assim, sabe? Ter ideias, botar fé, botar dinheiro, se não tiver, correr atrás, eu acho que isso é empreendedorismo. Eu acho que a alma empreendedora tá em todo brasileiro, em toda brasileira. E a carreira da Tainá? A carreira da Tainá, é muito louco falar da minha carreira nesse momento, porque o meu diretor, a gente entrou junto na Faculdade de Artes Cênicas, né, na UNB. Então passa um filme na cabeça, assim, o filme do filme, porque foi o primeiro amigo que eu fiz na faculdade, a gente se conheceu ainda na fila pra entrar, assim, tinha uma prova específica, onde a gente tinha que apresentar uma cena, eu tava super nervosa, não sei o que, ele me acalmou, e hoje eu sou atriz do filme dele, né, acho que também é sobre isso. Meu pai é ator, então daí o desejo, né, assim, não sei, quando desejo, o que é desejo e o que é objetivo, sabe? O que é sonho e o que é objetivo? Eu acho que o meu sonho se transformou em objetivo quando eu decidi que é isso que eu queria pra minha vida, entendeu? Vou conversar agora com a Isabel Lutens. Ela que é fotógrafa desse longa-metragem, o Casebre. Eu vou, em alguns dias no set, registrar tanto o trabalho de equipe e as montagens, né, os materiais, que também serve para prestação de conta depois, para o FAC, né, que a gente ganha esse dinheiro para produzir o filme, mas em troca a gente tem que mandar essas fotos comprovando as coisas que foram usadas e tal, e também para registro de história, né, para ficar na história, o trabalho que a gente fez e o estilo que é as fotos das cenas. Então, fotos sem pessoas trabalhando, sem a montagem, né? Foto como do espaço, digamos assim. Foto, né? Do espaço, dos atores. Tem muita gente que até entende um pouco o que é o making of, mas estilo, o que seria? A still, ela é a foto da cena. Então é uma foto sem luz, sem câmera, sem pessoas que estão trabalhando na produção do set, né? Sem ninguém. É os atores e a cena. Como todos os outros profissionais envolvidos nesse projeto, né? Desse longa-metragem, todos são microempreendedores individuais. E você também, né? Sim, eu também. Já tenho meu MEI faz um tempinho. E como é que é ser empreendedora como fotógrafa, trabalhando como uma profissional nesse segmento? É desafiador em alguns momentos, né? Acho que em toda profissão tem os seus desafios de você ter que fazer ser a sua própria chefe, né? Tipo, você tem que entender esse espaço de ser sua chefe, sua funcionária, todas essas coisas assim ao mesmo tempo e trabalhar e conseguir o trabalho, conseguir espaço e aprender a quando se dá férias, né? Porque a gente fica nessa e é uma loucura, então é isso, é desafiador. E a gente vai conversar agora com o ator principal dessa trama, o Gregório Benevides, que vai fazer aí o papel do personagem Benedito. Gregório, é isso, né, Gregório? Assumir essa função aí, o papel
do Benedito, esse personagem que vai dar vida a esse longa-metragem. Sim, sim. É uma responsabilidade, né? Estou muito feliz com ela, muito feliz de ter essa oportunidade. Como é que foi que você recebeu esse papel, esse convite? O que é que te chamou mais a atenção? Gostei muito dos perfis dos personagens, já achei que era uma história diferente porque contava uma história de personagens diferentes, né? Que eu não costumo ver tanto no cinema nacional nem internacional, eu já fiquei muito interessado. Eu mandei o meu currículo e fiz o teste, gostei do texto, fiquei curioso sobre o que era, fiquei curioso para ver o resto do roteiro. Depois, quando eu recebi o roteiro, acho uma história muito bonita, uma história sobre raízes, sobre família, e isso me tocou profundamente. Como é que é, Gregório, empreender, ser um microempreendedor individual nesse setor, nesse segmento, nessa carreira? Bom, é o que me possibilita continuar trabalhando. Eu sou um ator independente, a gente está tentando montar a cena e cada vez que a gente cresce com a cena também é graças a essa possibilidade de estar sendo um microempreendedor e é com isso que eu consigo trabalhar, pagar minhas contas. Você acaba prestando um serviço e que para você, obviamente, ser reconhecido financeiramente falando, você acaba apresentando uma nota fiscal, né? Sim, como MEI sim. E recebe por aquele trabalho, por aquela obra. Eu recebo os dados da empresa e aí eu coloco meus dados também, uma nota virtual, que facilita muito, porque eu posso fazer isso da minha casa. E aí eu já envio e recebo também tudo estando em casa, sem precisar ter esse movimento de ir para o banco, tirar um cheque, como já foi anteriormente. E a gente vai conversar com o Messias Filho, ele que é fundador da Icon, a Icon que é uma empresa voltada para o mercado audiovisual. Messias, é uma empresa que já está praticamente consolidada no mercado, não no mercado apenas da capital do país, mas todo o Brasil, né? Mas antes de tudo isso acontecer, o Messias não era nada disso. O Messias vem de outra função, de outro ramo, de outra área de atuação, né? A gente veio do Nordeste, né? Com a família, ali entre 88 para 89, né? E a gente foi trabalhar assim, eu trabalhei muito como servente de pedreiro, trabalhei como piscineiro, como ajudante mecânico e eu estava fazendo curso de vigilante, tudo para, né, tentando outra coisa, porque eu nunca imaginava trabalhar com cinema ou fazer parte desse audiovisual em si. Aí eu fui fazer um trabalho durante um determinado tempo, que meu pai era vigia noturno e eu trabalhava na portaria de um prédio, né? Foi aí que passaram-se uns 3, 4 anos, eu trabalhando na limpeza lá, e eu fui convidado por um rapaz lá, o Eduardo Sodré, para fazer parte de um filme, né? Como técnico, se eu aceitaria. Aí foi aí que eu fui e nunca mais voltei. Foi a partir dessa experiência, né, completamente diferente da área de atuação que você, né, exercia à época, né? Naquela época aqui em Brasília, né? Que você realmente se encontrou e se apaixonou por esse setor. Foi paixão à primeira vista, não sei como descrever isso, essa emoção que eu tive, né, começar a trabalhar no audiovisual. E foi aí que determinado tempo foram passando, né, e eu fui como assistente de produção, assistente de maquinária, assistente de elétrica. Aí foi que eu passei, cara, eu preciso me envolver ainda mais. Eu fiz cursos, né, como para gaffer, fotografia, mesmo não querendo ser fotógrafo ou diretor, mas eu queria entender o processo, né, do cinema. Então eu fiz diversos cursos fora de Brasília, né, e aprendendo com muitas pessoas que o nosso mercado tem, né, aqui em Brasília tem muita gente, excelentes profissionais, e acabou que eu fui me aprofundando ainda mais, assim, gente, daqui eu não quero mais sair, aqui já foi 48 horas, 72 horas, aí trabalhando igual um louco, mas assim, é a minha loucura, que eu vivo dela, né? É o que eu amo, né? Como é que foi que surgiu a Icon? Como é que você decidiu empreender nessa empresa, nesse setor? A Icon foi, como eu já tinha trabalhado em locadoras e produtoras, né? Aí eu via assim, toda vez a questão do atendimento, faltavam algumas coisas, né? Aí as pessoas, eu fui
acontecendo automaticamente, assim, começaram a me procurar sobre equipamento, sobre transporte, né? Aí eu falei, gente, peraí, então vou começar a me empenhar um pouco mais. Aí comprei comprei nosso primeiro carrinho para transportar equipamento. E não tem como esquecer. Eu lembro de cada detalhe, eu lembro de cada trabalho como se fosse, sabe, antes de ontem. Eu fui me adequando ao mercado. Eu não queria que o mercado se adequasse a mim. Eu queria me adequar ao mercado e até ver até onde eu conseguia chegar, né? Só que assim, até hoje vejo que não vou à frente ainda. Tem muita coisa ainda para... Né? Aí a gente comprou nosso segundo caminhão, comprei equipamento, a gente foi dando a Brasília assim, a oportunidade que Brasília me deu, eu queria dar isso de volta, que era a oportunidade de ter bons técnicos, bons equipamentos, né? Pelo um preço acessível, né? A gente conseguiu consolidar, a gente está há mais de 10 anos no mercado, agora fortemente, digamos que há uns 3, 4 anos. Messias, como é que é empreender nesse mercado audiovisual e também ser um empreendedor como técnico, como maquinista, como gaffer, como você bem falou? Olha, assim, são três coisas bem diferentes, né? Bem distintas. Mas no meu caso é por amar minha profissão, né? Amar minha profissão e assim, a cada dia tentar dar de si aquilo que você talvez alguém não tenha tido oportunidade. Você empreender nessa área, você tem que entender muito, você tem que compartilhar muito. É um processo que leva anos, né? E se você não amar realmente, é um pouco complexo. Você encontra aqui desde cadeira de diretor, a 3 tabelas, a bandeira. Você vai de uma simples reportagem, né, até uma longa-metragem, né? Campanhas de publicidade, né? Aqui temos para movimento de câmera, a gente temos grua, temos traveling, né? E temos diversos acessórios, como depois eu até mostro para vocês, um acessório que a gente tem que ter muito procurado aqui. E a gente começa agora com o Vitor Uema, ele que é produtor musical, é o responsável pela trilha, pela captação desse longa-metragem, o Casebre. A responsabilidade é grande, né, Vitor? Pois sim, com certeza. Desde essa parte agora, né, eu estou já na pré-produção, a gente trabalhando com algumas músicas que o Henrique já adiantou para mim que a gente precisa, que a gente vai ter que ter músicas que vão aparecer em cena, a gente vai ter músicas que vão ser cantadas pela atriz, que vão ter que estar naquele momento no som direto já prontas, mais ou menos, pelo menos em esqueleto, quando a gente for rodar o filme. Já estamos adiantando essas primeiras partes, esses primeiros passos. O que seria som direto para quem está nos vendo? Então, som direto é o som que acontece na cena mesmo, são os diálogos dos atores, são os barulhos que acontecem em cena. No caso dessas cenas que vão ter música, vai ter que ser se a gente decide se vai ser som direto ou se a gente vai colocar música feita na edição depois. E aí essas todas são decisões que a gente vai manejando, né, enquanto a gente vai fazendo. Como é que está sendo essa experiência, já que a gente está tratando de um longa-metragem? Então, é um salto, né? Um salto não em não conhecer como é um set de gravação, mas em ter realmente esse set longo, esse set extenso de 12 dias e de também ter essa responsabilidade nas costas de ser a cabeça da área, né? Não ser só técnico. Esse foi mais um programa Na Onda do Longa-Metragem. Ficou curioso para entender um pouco mais sobre o mundo do audiovisual? Então fique ligado aqui na tela do canal Empreender. Afinal, assistir já é um bom negócio.